Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez na nossa aula do curso de Sexologia. Olha só, gente, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje vai ser diferente. Hoje vai ter aqui coisa muito boa para o nosso aprendizado, sexualidade à luz da psicanálise clínica, do nosso curso, uma das nossas matérias do nosso curso de psicanálise. Sejam todos bem-vindos. Se você está no canal da instituição, não deixe de dar o seu like, fazer um comentário e também fazer um feedback das outras aulas que você tem aprendido, tem estado com a gente aqui, tá bom? Tem muita gente aqui que tem dado feedback pra gente pessoalmente do que ele tem aprendido no que diz respeito à sexualidade. E nós estamos aqui numa matéria que é um grande tabu da sociedade. Quando eu falo um grande tabu da sociedade, é um grande tabu em quaisquer perspectiva, desde o campo profissional até mesmo o campo religioso, tem sido um grande tabu. No entanto, nós já estivemos piores, agora estamos melhorando já com grandes profissionais na área da saúde mental que têm alertado aí muita gente sobre e orientado e assistido também sobre a questão da saúde emocional, bem como do desempenho sexual, que é um grande problema. E hoje, para falar sobre esse assunto e também para compartilhar conhecimentos sobre esse assunto, está conosco aqui a psicanalista clínica, né, psicoterapeuta, massoterapeuta também, a Raimunda. Seja bem-vinda, Raimunda. Obrigada, uma alegria estar aqui com todos, né, conversar um pouquinho sobre esse assunto muito maravilhoso. Muito bom. Raimundo, você já está trabalhando já há quanto tempo com psicanálise? Eu creio que está uns 6 anos, Paulo, uns 6 anos. Diretamente, né? Diretamente. Porque indiretamente já mais do que isso, né? Já, indiretamente já, né? Então eu comecei a atender, acho que tem uns 6 anos, né? Na prática, diretamente, na presencial, no online e vice-versa, né? O que é mais desafiador, presencial ou online? No início, eu confesso que online foi um desafio. A tecnologia, né, até você ir se adaptando, todo esse processo, mas se tornou muito bom, né? Então eu gostei bastante. E aí eu atendo também, Paulo, na parte a domicílio com terapia paliativa, né, pacientes oncológicos. E aí eu vou revezando, eu atendo online, presencial e esses pacientes oncológicos, né? E é uma estratégia boa, né, trabalhar em domicílio? Sim, sim. No meu caso, eu atendo restrito, somente esses pacientes a domicílio, né? São pacientes acamados, são pacientes oncológicos, né? Desenvolvendo esses trabalhos com eles. Tem sido um aprendizado muito bom. Muito bom, né? E você disse que foi desafiador no online, no digital, né? Foi. No início foi um desafio. Administrar as redes sociais, para mim foi porque eu não tinha o hábito. Então, quando eu comecei nessa área, foi bem assim complexo, né? Via o link, o paciente não abria, né? Então, aí eu volto, muitas das vezes eu faria no WhatsApp mesmo, porque eu não conseguia, e tinha aqueles desafios, né? Mas aí hoje não, hoje eu já consigo administrar muito bem nessa questão do online, já consigo tranquilo, muito bom. Pro psicanalista que está começando agora, quais são os conselhos que você daria nos seus primeiros atendimentos? Qual foi a sua insegurança que você tinha nos primeiros atendimentos e que hoje não tem mais? No início, quando a gente se depara com o primeiro paciente, o que acontece? Quando termina, a gente acha assim que tem que resolver na primeira sessão. Esse é o desafio. Se o paciente vai voltar, se ele gostou. Então, o que acontece? É se permitir e lembrar sempre, o conhecimento está dentro de você. Se você estudou, você está apto, não se preocupe. Se o paciente compreender ou não, aí não é sua bagagem, porque você deu o seu melhor. Então não se preocupe com isso. Simplesmente seja você, esse profissional que você é, e coloque em prática. Lembrando que quando a gente estuda, é muito frisado isso.
Quando você está diante do paciente, se desligue de todo mundo lá fora. Seja somente ali um profissional que está diante do paciente, né? Eu gosto muito de visar o paciente, não só na questão que ele traz para você, mas olhar para ele como ser humano, né? Desconstrua todo julgamento. Isso é a ferramenta principal. Diante do ser humano, como Jung fala, seja somente outra alma ferida. Uau! E aí você consegue dar conta. É impossível não dar conta. Existem pacientes que não são analisados, né? Existe, mas são raros esses pacientes. Então, na primeira sessão, se ele não quer evoluir, ele não quer mudar, de imediato você já vai perceber. Então, não é responsabilidade sua. Fique tranquilo e continue a jornada. E deixa fluir. E o resto... Uau! Você falou duas coisas bem interessantes. A primeira foi que não tente querer resolver logo na primeira sessão. Não se resolve na primeira sessão. De jeito nenhum, né? É uma bagagem, Paulo, sabe? Eu não sei o tempo, assim, posso ficar à vontade? Pode ficar à vontade. É uma bagagem, por exemplo, um paciente chega para você 50 anos. Esse paciente reviveu as questões traumáticas na infância. E aí ele vai levando, ele não tem conhecimento sobre isso, e aí vai vindo as crises, mas ele acha que consegue administrar. Aí existe aquelas pessoas que são meio médico. Se tu fizer isso, vai resolver. Se tu fizer aquilo, eu fiz, na minha vida resolveu. Aí dá aquela receita pronta. Aí a pessoa dá uma aliviada ali e segue. Quando ele vem realmente procurar ajuda, ele já vai estar ali nos 50 anos. E o que acontece? Efeitos traumáticos, muitas questões reprimidas, muitas coisas mal resolvidas. E aí, quando ele chega, será que você consegue reviver essas memórias traumáticas, liberar em apenas uma sessão? É impossível. Então, na primeira sessão, você vai fazer o processo de acolhimento, você vai conhecer o seu paciente, você vai entender o que aconteceu, e mesmo porque existem aquelas questões das demandas prontas, né? Por quê? É culpa do paciente? Não é. Na mente dele é aquela situação, só que não. Então você vai investigar, fazer um rastreio para identificar a origem do sofrimento para que você possa ali direcionar esse paciente. Só resolve se encontrar a origem. Exatamente. Show. Bom, o segundo ponto importante que você falou foi que a questão do Jung, né? Além de ser apenas uma alma humana diante de outra alma humana, é importante entender que você não atende nem hétero, nem homossexual, nem homem, nem mulher. Você atende o ser humano, né? O ser humano, exatamente, Paulo. Você é importantíssimo isso. Muito, muito. Porque quando você desliga todos esses teorias, padrões da sociedade, porque se você seguir somente os padrões da sociedade, padrões religiosos e vice-versa, que é um leque aberto. É igual o médico, não quer saber de qual religião. Sim, então você consegue dar resultado. Agora, se você tem ali, diante do paciente, você tem uma questão pessoal. No caso, essa abordagem que o Paulo falou a respeito de não ver a sexualidade. Quando você desconstrói tudo isso, está relacionado com o não julgamento, que a gente estuda também muito isso. O não julgamento sobre o seu paciente. Aí deixa de ser terapia, né? Isso. Porque se você tiver ali um julgamento, desconstrói tudo. Então aquela pessoa que vem tão ferida diante de você, o que acontece? E de imediato ele vai perceber ali uma rejeição. Então acabou a sessão. Você não consegue ajudar um paciente sofrendo com um julgamento, de forma nenhuma. Você tem que se desconstruir por completo e ser ali aquela ponte que vai ser construída, que vai dar uma ampla e continuação na vida dessa alma. Uau! Essa é a Raimunda, a psicanalista clínica, psicoterapeuta, massoterapeuta, que já tem um leque de experiência no campo da psicanálise clínica aqui em Rio Branco. A que também já está trabalhando com consultório no centro da cidade, bem localizada, e que está, nessa nossa aula aqui, ela está aqui compartilhando algumas experiências, né, no nosso curso de sexologia. E, Raimunda, e falando de sexologia, que é a pauta da nossa aula de hoje, é um grande tabu da sociedade, né? Sexologia. Como é que você vê a sexologia como um todo? Assim, como é que você percebe isso e como é que você
nota que as pessoas percebem, lida com isso? Bem, Paulo, olha só, a parte sexual hoje ainda é um tabu muito grande, né? Então, assim, como a gente está falando um pouco da psicanálise, eu vou voltar um pouquinho e falar um pouquinho sobre quando Freud descobriu isso, né? Ele iniciou com um quadro de pacientes em pesquisa com mulheres que sofriam muito de histeria. E nesse processo ele descobriu que a maioria das mulheres que sofriam de histeria teriam sofrido abuso sexual. Então, olha, imagina, hoje já é um desafio falar desse abuso sexual, né, dos desejos reprimidos, e na época todo mundo ficou aborrecido com ele, porque ele estaria louco, que era perverso, pervertido, e houve muitos, inclusive amigos próximos, quebrou vínculo com ele. Um bem claro é o Breuer, né? E Jung também mais para frente houve os desafios com ele com relação a essa questão da sexualidade. E aí o que ele descobriu? Quando ele descobriu sobre essas histerias que as pacientes traziam para ele, e começou a defender essa tese, e aí ele começou a voltar na infância, com o pai, com as irmãs. Então ele entrou nesse processo muito profundo, né? Foi assim um contexto muito profundo. Depois, se você quiser dar uma verificada no volume, o livro de histeria, volume 2, né? Ele aprofunda tudo isso aí. Depois, se você quiser Anota dar uma... aí, gente. Quiser dar uma... Repete de novo, Raimundo, o livro. Livro de histeria, Freud, volume 2. Então, ele aborda todo esse contexto que eu estou falando aqui. Quando ele descobriu tudo isso, foi esse desafio. E aí ele teve que reviver as experiências do pai, reviveu lembranças com as irmãs. Então, aí que foi o desafio mesmo. Mas mais para frente, quando ele aprofundou esses estudos, ele descobriu que essas mulheres que sofriam de histeria não era somente aquelas que teriam sido abusadas sexualmente na infância, mas também aquelas que tinham os desejos reprimidos. Aí é que gerou a confusão. Por quê? Como assim? E tipo, muitas mulheres espiritualizadas, como? Eu não tenho desejos reprimidos, né? Então aí veio outro julgamento, outras críticas, foi muitas críticas, né? Então ele entendeu que os desejos reprimidos sexualmente daquelas mulheres, né, gerava sofrimento. Então aumentava com a somatização, experiências traumáticas naquela época, que não se falava, hoje se fala abertamente, né, sobre as dores, sobre as experiências, e no passado não se falava. E aí o que aconteceu? Quando ele descobre isso, ele começa a tratar o inconsciente, né? E entender que esses desejos inconscientes, reprimidos, uma vez liberado, vindo à consciência, esse paciente teria o alívio daquela dor, né? Então essa pesquisa foi com muitas, a maioria eram mulheres que sofriam de histeria, quando ele desenvolveu, né, e escreveu sobre essa situação. Gente, você está se perguntando, e a sexualidade? Calma, gente, isso tem tudo a ver com a sexualidade. Gente, porque a gente começa numa dinâmica, às vezes, histeria, inconsciente, consciente, pré-consciente, que come com o quê? Calma, gente, né? Talvez você já estudou logo na aula introdutória à psicanálise, e é preciso, porque a Raimunda está sendo bem cirúrgica aqui, para poder trazer uma explicação, né? E ela está sendo aqui, né? Ela está sendo bem didática, né? Mas ela tem que abordar logo do início para você poder entender alguns aspectos da sexualidade, né? Aquilo que tornou consciente que estava no inconsciente, né? Estava no inconsciente, virou o desejo reprimido, que virou a histeria, né? E às vezes a pessoa não sabe por que sofre, não sabe por que tem aquele comportamento, não sabe por que tem aquele padrão de sexualidade, né? Mas, pois bem, irmão, pode continuar. Então, aí mais para frente, Freud teve outra descoberta que gerou outra polêmica. A sexualidade inicia na criança. Pronto, aí houve uma confusão. Como assim, né? A sexualidade se inicia no bebê, né? Quando você fala isso, todo mundo fica pasmo. É imoral, isso é absurdo. Mas a sexualidade inicia na infância, no bebê, né? Eu vou falar um pouquinho, existe diversos níveis, eu vou falar um pouquinho da sexualidade oral, né?
Não se escandalize. Olha só, a sexualidade oral, quando Freud defende essa teoria, e ele vem falar pra gente do início, quando a criança mama, né, da sugação, que ele fala que a criança está ali desenvolvendo aquele desejo, e ele faz a comparação do êxtase, do orgasmo, né, do prazer extremo que essa criança tem. Então todo mundo entra assim em a situação assim de julgamento, né? Porque a criança, o primeiro prazer dela é oral, né? Quando ela desenvolve ali através da sugação. E aí tem a anal e tem outras, que aí eu vou frisar só essa. O que acontece? Quando a criança nasce, o primeiro contato é com a mãe. Então ali de imediato ela nem abriu os olhinhos, ela ainda não entende o que está acontecendo, mas ela já sai ali, ó, atrás do seio da mãe, né? Quando ela tem essa conexão, então é um momento gerado de descoberta de prazer, né? Satisfação, alívio, então aquela criança fica totalmente em paz. Dali ela vai tendo outras experiências, com o toque, né? Porque algumas gostam de beliscar, né, o seio da mãe, outras reina, morde, né? Que aí vem estar relacionado com as pulsões, né? Que isso aí é outro contexto. E aí o que acontece? Quando desenvolveu isso, a sexualidade, quando Freud começa a desenvolver a sexualidade na infância, na parte infantil, foi todo esse julgamento, porque não se aceitava que a criança, um bebê recém-nascido, tivesse prazer e que fosse comparado com o sexo, né, com a questão sexual. E daí em diante, aquela criança que é bem resolvida nessa parte, o que acontece? Ela tem as fases, né? Ela vai vindo as fases delas e aí ela vai se descobrindo, porque ela começa a descobrir o prazer pela boca. É tanto que quando chega na fase anal, você descobre que a criança, o prazer dela é nas fezes, né? Defecar. É defecar. Existe relatos de criança que no início ele é muito apegado, então quando ele vai fazer ali o número 2, ele quer ficar olhando, e hoje eu não sei, mas nós adultos ainda temos esse hábito de olhar para trás, vai lá no banheiro, olha para trás. Então o que acontece? A criança tem a dificuldade ali, e já dá para ir trabalhando um pouquinho da personalidade, né? O apego, né? O controle que você não quer liberar e tudo isso. E a criança já veio a segunda fase, que é a anal, que é onde ela tem o prazer, né? Nas fezes e todas essas descobertas. E é gostoso, né? Defecar? É prazeroso. Meu Deus, prazeroso. Chega geme a gente. Ai. Tá com uma cólica horrível, tu vai no banheiro, não tem coisa melhor. Resolve na hora. Então, gente, olha só, essa questão da sexualidade é muito mal interpretada, porque quando Freud fala da sexualidade, ele não está falando especificamente de genitais. Tem que haver ali uma separação. Sexualidade é um momento prazeroso, é um estímulo, é uma sensação de bem-estar que libera ali ocitocina, dopamina, tudo que tu imaginar de bem-estar, quando você é resolvido sexualmente. E outra coisa, a sexualidade, ela é uma necessidade fisiológica, igual tomar banho, comer e tudo isso, né? Os benefícios são diversos, mas eu não vou entrar nesse assunto. Olha só, quando ele defende essa teoria da sexualidade, ele fala do desejo, né? Ele fala do que está interno, não é externo. Porque hoje se olha para a sexualidade, Paulo, somente as genitais. Ninguém sabe. De forma banalizada. Isso. E de forma diminutiva, né? Que é diminuir ali e ver como... Nas religiões se vê muito como imoral, né? E a sexualidade ela é um pouco espiritualizada também. Para quem não entende, depois verifique aqui, ó. Paulo é especialista nessa área. Sexualidade não é imoralidade, não é doença, né? Porque quando eu vejo dessa forma, eu tenho que me avaliar. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo esse julgamento tão severo com a sexualidade? O que aconteceu comigo, né? O que me fez ter essa ideia? Porque baseado nos estudos, tanto do Freud como outros profissionais, eles defendem a sexualidade não genitais. Não é só genitais. Quando eu olho só para genitais, eu não sei o que é sexualidade. Não sei. Se eu só olho para genital, não sei o que é sexualidade, porque está muito além.
Sexualidade começa na afetividade, ó, ali, liberar a ocitocina, o toque, né, o estímulo, se conhecer, se permitir e ter ali aquele alto prazer, primeiramente com você, depois para fora, porque tudo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, quando você entende isso, fica mais flexível compreender o processo da sexualidade, que nunca foi e não é somente genitais, né? Não é de forma nenhuma. Tá? Uau! Então, aí enganja naquilo que eu sempre digo, né? Que toda mulher deseja que antes que o corpo dela seja penetrado, a alma dela seja penetrada com toques de afetividade. É porque o sexo não é penetração, o sexo ele é a afetividade, como você falou, é o toque, é o olhar, né? E é prazeroso, né? É prazeroso. Se você quer deixar uma mulher totalmente excitada, lava a louça para ela, viu, miserável? Quer deixar a mulher doidinha por ti? Dá 200 para ela no Pix, 300 para ela ir, minha filha, vai no shopping ali com as tuas amigas, vai comer, vai almoçar fora, leva ela, minha filha, pega aqui R$300, vai comer com as tuas amigas por aí, pra tu ver como tu chega, vai chegar excitadíssima. E isso dá um presente para a mulher, ela estimula ela, né? Então o sexo é muito mais do que o toque, muito mais do que a penetração, não é isso? Exatamente. Olha só, Paulo, eu posso fazer uma... Deve. Compartilhar aqui com vocês, eu não vou citar nome, uma experiência de um paciente que chegou para mim. E esse paciente, só para vocês entenderem com mais clareza, gente, tá? Esse paciente, ele chegou para mim com uma situação, não estava dormindo, estava tendo surtos, e ele achava que estava com depressão. E ele veio para mim, um paciente de 26 anos, e aí quando chegou, fui avaliar ali, ouvir as dores deles, e analisando o que eu percebi. Ele se sente uma pessoa muito ruim, se pune, acha não merecedor de nada. Aí eu fui avaliar por quê. Ele falou, olha, minha mãe é evangélica, eu sou evangélico desde pequeno, mas hoje eu não suporto mais ser uma pessoa evangélica. Eu falei, mas por quê? Aí fui conversando. O que acontece? Na fase da adolescência, onde aflora toda essa questão da sexualidade, ele foi reprimido, ele tinha um cargo nessa denominação dele, e ele foi reprimido pelo seu líder, porque ele foi compartilhar com o líder espiritual que ele tinha desejos sexuais, e que ele se excitava a ponto de se masturbar. E ele foi excluído do cargo e foi posto diante da denominação inteira como um perverso, né? Um indigno. Ficou em disciplina. Um indigno. E isso gerou um sofrimento muito grande, porque ele tinha os desejos de evoluir nessa denominação, fazia parte do grupo e tudo isso. Então ele foi reprimido nesse contexto. E o que acontece? Olha a gravidade da situação por não conhecimento, gente. Na questão da sexualidade, é um hormônio, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com pessoas ruins, da mente doente, vice-versa, que é usado diversas linguagens. Lá nele foi usada a linguagem do demônio, né? E isso é demoníaco, que não pode. Um adolescente, na flor da idade, iniciando ali a puberdade dele, as questões hormonais, não tem nada a ver com demônio, questões hormonais, faz parte do processo dele, é saudável reviver, experimentar essa experiência, deixar aflorar, mas por uma má orientação gerou um sofrimento, onde hoje esse jovem, né, ainda bem que ele buscou ajuda para se entender nesse contexto dele, né, que muito grata. Olha só, então o que aconteceu? Ele teve essa experiência de repreensão, que gerou um trauma, né? E castrou a sexualidade daquele rapaz. E o que acontece? Se vê muito isso hoje nas religiões. Alguns já falam abertamente, mas outros não, reprime. Então é onde o quê? As esposas
não pode ter experiência sexualmente diferenciada com o marido, se libertar, ser ela mesma, porque é do demônio, porque é pecado, porque então reprime intensamente essa pessoa, gerando sofrimento. E aí eu volto novamente lá na histeria. Reprimiu, está reprimido, então ela aparentemente está tudo bem, essa pessoa, quando é reprimido sexualmente. Mas vai ao quê? Para dentro. Inconsciente. Está lá no inconsciente guardadinho. Reviveu alguma situação que ativou uma memória, e seja essa memória traumática, somatiza, e aí gera ali